Marco Lopes da Produto Oficial está aqui com a gente no nosso Uma Cerveja desta semana. Falarmos da sua trajetória empreendedora no music business, merchandise, falar de música, obviamente, muitas outras histórias das suas grandes vivências. Então, meus amigos, minhas amigas, prepare a tua cerveja que vai começar agora. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Ponta da Agulha. E hoje a nossa resenha musical realizada aqui na Birra Livre, na Avenida Nilópolis, Porto Alegre. Meu grande parceiro, pô, meu amigo já, cara, vamos parar com ladaia. Marco, cara. Então, meu querido. Paramos com as ladaias. Aqui é tá tudo em casa sem formalidade. Depois o cara frequenta backstage, não pode ter formalidades, né? Dizer uma frase profunda, a intimidade é uma merda. Ah, deve ser do Pereira essa frase. Não, acho que a dele é a vida é uma merda. Vamos corrigir depois, né? Botar a vinheta, quem fala? Não, mas vamos procurar. Mas uma das frases é do Pereira, mas cara, de fato, uma vez a intimidade construída, cara, tu perdeu já a tua credibilidade, respeito aí. E nós dois já é um caso à parte aí. Exato. Meu velho, mas cara, muita gente de casa não sabe. Antes de Produto Oficial, como é que a música, esse negócio chamado música, chegou na tua vida, cara? Pô, cara, isso aí é um troço estranho, assim. Ah, melhor ainda. Cara, porque foi muito... Marcou muito, assim, ó. Cara, meus irmãos já eram mais do rock, e eu sou, tipo, o cara que é o temporão, que chama no Rio Grande do Sul. Eu nasci 10 anos depois de um e 13 anos depois do outro. Então, eles tinham um convívio deles com rock and roll e com a cena anos 80, tipo, os vinis do Engenheiros, por exemplo, eu brincava mais com algo geométrico, de ver aquelas formas e aquelas coisas, para desenhar do que entender que era rock and roll e era banda, né? Era muito mais pelo desenho, pelo visual, e tem essa história, né? O Engenheiros marcou muito pela parte gráfica, assim, né? Eles têm uma... Era como se sempre fosse uma sequência, né? Cada disco tem uma sequência puxando um elemento anterior, puxando. Depois ali, acho que do 96 em diante, degringolou. Cara, isso aí era... Eu devia estar ali em 89, 90. Então, as minhas brincadeiras era pular em cima da cama dublando o Appetite for Destruction, por exemplo, do Guns, e meu irmão com uma lanterna brincando. Não, cara, já foi meio moldado pra ser isso. Você é de Porto Alegre natural? Não, Santa Maria. Que nessa época era chamada Seattle do Sul. Teve a banda Doce Veneno, banda Fuga, teve uma galera, ali foi era o rock and roll por causa da universidade, né? Então, ou tinha banda em Porto Alegre ou tinha banda em Santa Maria. Então, toda essa galera frequentava, então os roqueiros frequentavam ali ao redor, meus irmãos chegaram a tentar ter banda e ficar nesse circuito, né, de bandas. E aí eu me lembro, cara, que o meu irmão falou assim, cara, vai dar o Rock in Rio na TV e vai ter Guns, saca? E eu pensei, que legal, vai ter Guns, mas tipo, uma coisa de criança, tipo, Guns ia ser tão legal quanto um Comandos em Ação ou, sei lá, o programa da Xuxa ali, o troço assim. E, cara, e aí, incrivelmente, eu não sei qual... Essa é a única parte que eu não tenho a recordação exata, assim, ó. O que ele inventou pro meu pai e minha mãe pra, tipo assim, a gente ficar acordado, ou eu, pelo menos, que era uma criança, ficar acordado às 11 horas da noite pra esperar na TV. Porque, claro, TV era tipo 4 canais, Globo, SBT, Manchete e qualquer outro, mas a Globo ia abrir a programação pra passar o Rock in Rio a partir do show do Guns. Então, tipo assim... Cara, eu acho que talvez foi domingo, devia estar dando Fantástico. Uhum. E os caras tinham já todo o cronograma. Olha aí, ó, coisa bonita. Aí é bonita, hein? Aí. Nosso querido Bruno. Valeu, meu velho. Belezinha? Aí tá bonitaço. Valeu. Obrigado. E aí, cara, eu sei que... Bruno da Birra Livre, nosso parceirão. Com a casa, né? Da casa. E com essa história desse show, cara, aquilo virou a minha cabeça, velho. Quando eu vi aqueles doentes mental entrando lá... E fazendo aquilo, cara, eu pensei, cara, não tem outra coisa que eu possa fazer na vida se não ser do Guns N' Roses. Aquilo ali te impactou? Sim, tanto que eu queria ser da banda. E eu pensei, eu vou ser da banda. Tipo, com a minha cabeça, né, mas tudo bem, eu pensei, eu quero fazer isso. E aí, cara, fiquei curtindo até madrugada, assim, com meu irmão, o show, porque foi aquele que foi quase 2h30. Então eu fiquei curtindo. E aí, depois teve... Aí eu entendi, é um festival, sacou? Vai ter segunda, terça, quarta, não tem nada, vai voltar com alguns shows. E aí teve o fatídico também show do Lobão,
que aconteceu, que ele foi vaiado. vaiado, Isso, que ele deu tocou tudo isso aquilo. no Judas Priest. Isso. Nossa. E aí, aquilo me impactou também, um cara nacional, assim, porque a referência que eu tinha era o Guns, assim, tipo, eu conheci o Guns e só o Guns. Depois eu vi aquele cara nacional com um chapéu de milico na cabeça, um capacete, e eu com a história de comandos em ação, né, eu pensei, pá, esse cara é um herói nacional, né, tipo. E aí deu, mas eu não entendi muito o bolor que deu, né, do show não ter acontecido. Cara, não teve outra, assim, ó. Passou, acho que uma semana, duas, isso era janeiro, né, não tinha, era férias de colégio, eu devia ter passado para a segunda série, algo assim, né, do ano recorrente, sim. E aí, um dia eu parei, né, era um almoço, assim, um troço, e aí a galera falando, meus irmãos já fazendo cursinho, coisa, e a minha mãe falou assim, tá aí, tu não gosta de desenhar, essas coisas legais? E eu falei, não, eu quero ser o Lobão. Exatamente isso, cara, eu quero ser o Lobão, eu falei. Demais, cara. E aquilo, cara, marcou a galera, porque, tipo assim, eu queria ser o Lobão, sacou? Sim. Aí meu irmão comprou o vinil, eu acho que era o Vida Bandida nessa época. Pegou o Lobão no auge, né, cara? Sim, e esse tempo eu fui escutar de novo, que daí é aquela coisa da história, né? Eu fui desenhar umas coisas ali pra ele, pra gente testar alguma coisa de merchan, acabou não rolando, mas daí eu fui ouvir as coisas, e cara, era muito legal mesmo, pra época, o que o cara tava fazendo. Instrumentalmente ele foi muito bom sempre, né? Ele não é um músico ruim ali. E ele se reunia de pessoas, depois eu fui ler os livros dele pra ver a parte dos músicos, cara, o cara só botava cara Esse massa. é um cara muito proficiente. Isso. Instrumentalmente, sempre foi um estudioso. Talvez o que era mais fraco era na voz. Tipo, como um frontman, né? Um vocalista, talvez essa é a parte mais fraca. Mas ele é um baita batera, um baita guitarra, um baita baixista. Compositor. Então o cara, tipo, ele... E aí eu pensei, cara, eu quero ser o Lobão, saca? Tipo, e ficou isso aí, cara. E isso nunca mais saiu da minha cabeça, de querer ser o Lobão. E, cara, eu passei a minha infância inteira querendo ser músico. Querendo fazer parte de algo maior, assim. Estar incluído. Estar incluído. Tipo assim, cara... Tu enxergava, é um meio social de me sentir inserido. Sim, cara, e talvez eu fui até extremo, porque eu meio que achava muito mais legal estar sozinho, brincando sozinho, do que brincando com outras crianças que, sei lá, o que era o sonho dos caras, porque... Tua mãe deve ter adorado nisso, meu filho é isolado. Não, acho que, cara, minha mãe era professora, né, então ela já passava bastante tempo no colégio. E, tipo assim, eu nunca fui um cara também mal de estudo, algo assim, mas eu sempre fui um cara na minha, preferi... Sabe, eu fazia meus albinhos de figurinha, eu fazia minhas histórias em quadrinho. Eu não gostava muito da galera, assim, porque a galera era muito... tipo, cara, talvez eu não tivesse a noção, mas eu tinha um foco, que eu queria ser alguém mesmo, por mais que fosse com 6 anos. E eu via que a galera não queria, a galera queria era jogar bola, brincar, jogar videogame, coisa e tal, mas eu não queria fazer isso aí, eu queria outras coisas. O teu jogar bola foi na música. Cara... Ouvindo os discos, as bandas. Cara, daí isso aí eu virei um psicopata, assim, tipo assim, cara, eu lia a revista Som 3, que era da época, a Bis, e tipo assim, cara, eu gostava era isso, folhear essas revistas, ver os caras, ajudar meus irmãos a fazer, que na época eles compravam os pôsteres e faziam os quadros, né? Não tinha ainda quadro para ser vendido, o quadro, né? Moldura, que nem tem hoje, né? Para vender de uma banda. Tu tinha que comprar pôsteres, recortar e pegar um quadro que, sei lá, tua avó tinha de um cavalo e colar em cima e fazer, né? Papel contact depois. Cara, isso era a moda dos caras, assim, dos roqueiros ali, pelo menos da região, que era fazer os próprios pôsteres, e aí tinha matéria. Ramones tinha vindo no Brasil pela primeira, acho que segunda vez, a primeira foi 80 e poucos, mas ali que deu aquele troço do... Não quis ver com o Gigantinho também. Isso, exatamente, na mesma turnê, que daí em São Paulo jogaram um bom gás lacrimogêneo na galera. Foi essa época. Então, cara, fervilhava bastante coisa de material para a imprensa trabalhar, né? Tinha muita coisa. Então, essas revistas eram muito legais. E eu ficava só fuçando isso, só fuçando isso, só fuçando isso. Não queria muito ser outra coisa do que só fazer isso. E aí meu irmão do meio, que tocava baixo, começou a me ensinar um pouco do baixo. Aí eu demorei um pouco para despertar ainda para querer ser um músico mesmo. Isso aí foi pelos 12, 13, que daí eu tive minha primeira banda. E, cara, incrivelmente essa banda eu tive com 12, 13, eu só fui parar 20 anos depois. Eu fiquei tocando, fiz carreira com a minha banda. E isso foi uma coisa que, sabe, tipo,
passou por cima de qualquer outra coisa. Tipo, eu pensei, se ali tá a chance e eu posso ser músico, então eu vou ser. E eu fui por 20 anos com a banda. Qual era a tua banda? Era a banda B-Jack. A gente começou no interior mesmo e depois começou a dar um pouco certo na época que o emo estourou. Tanto que a Fresno foi muito legal, e a gente abriu alguns shows quando eles já estavam bem no segundo disco ali. E por escolha deles até, de material que vinham de bandas. Antes de assinar para a Universal, pois era. Antes, independente. Ainda era, eu acho que o primeiro batera na banda, sacou? E cara, era... Nós estamos falando de 2004, né? 2003, 2004. Por ali. No máximo, cara, até 2006, 2007. Saca? Mas, cara, eu fui trilhando isso, fui sendo músico, né? E só ficava tocando, sabe? Tipo, era o que eu adorava fazer. Mas eu não percebia que, na verdade, o que eu gostava era de ver as coisas ao redor da música. Isso fui descobrir depois, né? Tipo, agora, né? Tipo, que era muito mais legal o backstage, muito mais legal o merchandising, muito mais legal outras coisas. Talvez o menos legal era ser o músico. Mas igual, nisso eu me dediquei e fui atrás mesmo, assim, tipo, sabe? Tipo, com a banda a gente lançou... outros meios do Music Business começou a te dar um insight, sim, cara, isso é interessante. Mas foi depois, cara, eu já tinha lançado 3 discos, saca? A gente já tinha surfado na onda de vender ringtone. Quando começou aquela história da Nokia vender ringtone, a gente já tinha da banda. Então, tipo assim, por uma banda underground, sabe? Tipo assim, o famoso quem? Tipo, ninguém conhece. Mas os caras já vendiam ringtone, os caras já assinavam com uma das primeiras gravadoras que depois popularizou o lance do Spotify e essas coisas. Então a gente já estava sempre à frente, né? Porque o nosso impulso era muito grande de... Cara, a gente só faz isso, a gente só toca, então tem que fazer isso. É um trabalho. De terça a domingo é um trabalho. Não tem que fazer outra coisa. E aí eu comecei a prestar atenção ao redor, né? No guarda-chuva da produção musical. Falei, pô, mas é legal o backstage, é legal produzir show, é legal estar num show na parte de trás, é legal desenhar capa, é legal desenhar... Cara, isso foi daí no decorrer, assim. Mas o que me fundamentou mesmo para entrar na música foi essa história mesmo. Eu olhei o Rock in Rio, fiquei apaixonado por Guns, queria ser o Lobão, e disso a minha vida, ela não teve não teve um si, saca? Não tinha plano B. Ou era aqui ou era aqui. Era o plano A, tinha que dar certo o plano A, saca? Era isso, eu não tinha plano B. Era o plano B talvez era fazer dar certo o plano A. Essa que era a jogada. E eu foquei nisso e fui. E aí, incrivelmente, eu fico pensando, pô, eu tenho 40 anos e eu só fiz isso. Nesse sentido, tipo... Claro, legal a galera que, né, tem as outras profissões, as outras coisas, mas eu fico pensando, quantos sonhos será que os caras abandonaram no meio do caminho? Saca? Tipo, a parte legal que eu curto na minha história foi que eu nunca abandonei um sonho. Eu sonhei com uma coisa e fui atrás, sonhei com outra coisa e fui atrás. E sempre eu batalhei para que desse certo, saca? Porque é alcançável. É que às vezes a galera mistura muita coisa, tipo, eu quero ser, sei lá, tipo um Wesley Safadão da vida e fazer festival. Tá, vai ser mais difícil chegar nesse tipo de sonho. Mas é alcançável, saca? Se tu vai ser um bom músico, vai fazer teu show, vai fazer uma música boa, cara, talvez tu consiga mesmo. Mas se tu não arriscar e não ter foco nisso, aí que tu não vai ser mesmo, saca? Se tu não botar o peito, tu não vai ser. E isso era uma coisa que eu tinha muito, assim, tipo, tá, se é pra ser, vai ser e tem que ser, não, saca? Não. É um pouco coragem, assim, dessa história. Saca? E uma outra coisa que eu também falo pra galera, tá, por ter banda, por estar inserido nesse meio, foi um pouco mais fácil para mim nesse quesito, depois abranger as outras áreas ali, né? Porque eu já estava no mercado, então era um pouco mais fácil. Não é a mesma coisa pegar um cara na rua ali e falar pro cara, tá, tu vai estourar agora. É bem diferente. E isso que eu nem estourei, nem fiz nada, né? Só tive uma banda underground, mas um underground, a mesma batalha, que se tu for ver, é a história de um CPM 22, que é a história de um Dead Fish. Dead Fish é o maior exemplo, assim, do underground, que eles nunca quiseram sair do underground. E eles fizeram tudo dar muito certo só no underground. Então, isso que relativamente vocês tiveram um momento próximo de querer se inserir no mainstream quando tava na MTV passando. Mas é um mainstream, tipo, pé no chão, né? É um mainstream pé no chão, tipo assim, eles sabiam os riscos, os prós, os contras e fizeram escolhas, né? Não, mas aqui eu prefiro ainda fazer isso aqui, acolá. E tá aí até hoje. Saca? E tem muitas bandas que depois foram ver que o underground funciona para mainstream, tanto que a maioria saiu de gravadora
e teve seus próprios escritórios para produzir, para gravar, porque viram, o underground deu muito certo como underground. Então a gente não precisa estar na Sony, não precisa estar no Universal, né? Tipo assim, o meu nome já é maior que a gravadora nesse sentido. Meus fãs já me entenderam, vão me consumir. Então eu posso fazer as coisas como eu quero. E isso, cara, e aí é uma cena de artistas, e isso foi aquela reviravolta mesmo. Quebradeira de gravadora e todo mundo conseguir se autoproduzir, ser independente de novo, né? Mas um independente famoso, né? Um independente mainstream, né? Tipo um Thiago York, independente mainstream. Coisas assim, né? O underground pode tornar-se o seu próprio mainstream. Claro. O próprio ecossistema musical. Claro, ele é. E as bandas gringas fazem isso muito bem, né? Tem muita banda gringa que nunca parou de fazer turnê, porque entendeu, né? Grava disco, faz merchan, faz turnê. Grava disco, faz merchan, faz turnê. E isso vai girando o trabalho deles. Como é que tu vê isso no teu circuito de shows que tu faz? Sim. No Rio Grande do Sul e às vezes fora também. Como é que tu percebe se o comportamento das bandas em geral estão mais profissionais nesse ponto? Claro, não, eu acho que todas entenderam. Evoluímos nesse claro, ponto. Com certeza. Eu acho, assim, a grande maioria pelo menos entendeu que o show é uma parte da arrecadação. A outra parte da arrecadação é como eu vou trazer o fã para perto de mim. Porque a venda da música quase não existe mais. A venda da música em si, né? Prensar CD, prensar vinil, essas coisas que antes eram... Hoje, o cara pensa, todo mundo fala, não, mas o vinil voltou. E, sim, voltou, mas são prensados 500 cópias, 300 cópias. Antigamente se prensavam 1 milhão de cópias de vinil. Sacou? Os caras já saíam com 150 mil vinil vendidos no primeiro dia. E CD, mesma história. Os caras já prensavam 300 mil CDs. E aí que a galera começa a se dar conta. É verdade, as prensagens diminuíram. Os CDs nacionais, por exemplo, eles tinham as prensagens de 1.000 e 1.000, mas tu vai achar CD lá que é DE 1000. Quer dizer que já passou do AA, a B, a C, a D, passou do B, passou do C. Tu imagina quanto vendeu. E hoje as prensagens são de 1.000, não passa do 1.000. Sacou? Tem prensagem de 100. Não, hoje em dia a prensagem virou loucura. Virou loucura. É confiança demais. Para artista é grande, já é uma loucura mesmo. Pro grande já é uma loucura. Cara, teve o famoso caso ali de às vezes, artista não querer fazer o CD. Saca? Pensar, não, vou fazer o vinil, porque eu acho que alguém vai querer colecionar isso. A música vai estar na plataforma e CD eu nem vou fazer mais. E tem muita gente que tá migrando nisso mesmo. Então, cara, como é que tu vai existir se tu já não vende mais a música? Né? Então a galera viu que, cara, então eu tenho que vender a minha imagem. E a minha imagem é eu como garoto propaganda, né? Então fazer publicidade para as coisas e eu criar um exército dos fãs que vão consumir produtos que eu vou lançar pensando neles. Que daí é um merchandising direto, né? E aí ter merchandising nos shows, ter merchandising no site, ter merchandising... Cara, tipo assim, dificilmente hoje se pensa tu criar uma banda sem tu já pensar no merchandising. Tu já não começa uma banda. Talvez nem comecem já. Eu acho que as pessoas já começam já pensando, mas e a camiseta? E o boné? E o pôster autografado da turnê? Então já mudou também isso. Eles já viram. Só que isso é uma coisa que pros gringos nunca mudou. Gringo que começa a banda sempre começou já vendendo camiseta e CD. Já era muito natural para eles. Se vai ter banda, tem que ter camiseta e CD. Saca? Então é uma mentalidade muito... Gringa, tu vê como exemplo, assim, a gente pode trazer aqui. Cara, o Skid Row, que eu ia comentar agora, que daí teve uma polêmica deles, que foi a época que... Pra te ver o que eram os parâmetros. Eles eram muito amigos do Bon Jovi, né? E Bon Jovi que conseguiu botar eles na gravadora e fez todo o meio campo. Porque eu acho que era o Snake Sable, o guitarrista, que era amigo do Bon Jovi. E falou, não, se eu conseguir gravar, quem conseguir gravar primeiro, bota o outro na gravadora depois. Foi uma irmandade. Uma irmandade. Bon Jovi conseguiu primeiro, botou o Skid Row. E aí, o Skid abria a turnê do Bon Jovi, fazia as aberturas. E aí o cara comenta exatamente isso no comentário deles, que eles pararam de ser convidados a fazer a abertura quando eles vendiam mais camisetas que a atração principal. Então ali os caras já vendiam camiseta, muita camiseta, saca? Então o merchan, e aí depois eles comentam, até o Gene Simmons comenta também, cara, que sempre foi uma renda grande para eles o merchandising.
Então eles já entendiam que, cara, 50% da renda já tá vindo daqui. Ramones fazia muito isso para bancar tour também. Vender bastante merchandising para poder transitar melhor, para ter um dinheiro. Porque essas coisas de gravadora só entrava depois dessa grana. Então eles tinham que ter um dinheiro na hora para poder fazer, pagar os custos e andar. Então o merchandising caminhava junto. E é uma venda direta. É uma venda direta, cara. Tipo, e pega na emoção, pega, saca? E aí, essas são umas coisas que eu fico pensando assim, por que talvez o brasileiro demorou tanto? Também não entendi, assim. Só um rápido, perdão cortar, só um rápido insight aqui. Thiago, lembra que a gente foi no show do Lobão, o ano passado? Tinha uma banca vendendo camiseta? Mas aí o show que a gente vai não tem mais banca, Cara, ele tá falando do Lobão, cara. Foi no Teatro da PUC e não tinha. Pois é. O Ney Mato Grosso, cara, não tinha. Cara. Os dois últimos que nós fomos foi do Nix, do Maltz e do Big Wave. Teve do Camisa. Teve do Camisa. Não tinha do. Não, tinha do Camisa. Do Camisa tinha no Sabão, mas sim, Blind Guard não tinha. O do Blind Guard não tinha. Sabão não tinha. Mas é um lance meio... Ainda existe isso aí. É uma coisa pacata, né, cara? E, cara, uma camiseta, se tu vender uma camiseta, por exemplo, assim, essa do Gross, se o Gross vender essa camiseta, o que ele vai receber de dinheiro de royalty dessa equivale a 5 mil plays no Spotify. Pra tu ver que as plataformas não pagam nada nesse sentido. Tem que ter 5 mil... Tem na falta de visão assim, do artista, cara. Às vezes não adianta. Disso. Às vezes não adianta estar só no Spotify, nas plataformas. E o que é mais rápido, vender a camiseta ou 5 mil plays? Sacou? Tá, então e se tu vende 100 camisetas no show? Valeu muito mais a pena do que tu tá na plataforma. Né? Porque tu tem que calcular, imagina quanto tem que dar em plays, né? Porque esse é o problema ainda da plataforma. A má remuneração, né? Ela, vale mais a pena tu vender CD, fabricar teu CD e vender. Vale muito mais a pena. Foi que nem uma piada o Contraluz do Bebeto, finado Bebeto, né? Mas quando a gente lançou o projeto... Tem aqui. Vamos aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é um CD que ele não tinha tiragem até então para tu comprar, porque ele fazia parte do Clube Bebeto Alves, que foi uma jogada que a gente pensou em fazer exatamente para os fãs. Vamos criar um clube onde tu vai, além de dar o CD pro fã, tu vai conversar com o fã. Tu vai ter acesso ao fã. O fã vai te perguntar como é que gravou tal coisa. Tu vai abrir as pistas de gravação e vai mostrar, tu vai fazer vídeos, tu vai fazer clipe para cada um. É mais ou menos um membership que tem um pouco do pensamento Guns, Metallica, tinha um membership. E aí com o Duca eu tinha feito já um membership, que também eram encontros com os fãs, nas passagens de som, daí tinha uma credencial. Pro Bebeto a gente fez o clube, que era tu ter bastante experiência. Né? Tu não era só ganhar o produto, CD, camiseta, mas tu ter a experiência do músico contigo e tu valorizando o músico, né? Porque ele vai estar conversando tete a tete contigo sobre isso. Então tu vai entender, o músico vai estar do teu lado ali. E isso a gente pensou, tá, e como é que a gente quantifica? Qual é a precificação para isso? Cara, para fã não tem valor. Não tem preço. Para fã tem valor. Tem valor. Saca? É uma outra história. Então a gente fez eu fiz a brincadeira. Tinham vários planos dentro do clube. Uns que tu ganhava mais coisas virtuais e os que iam para as coisas físicas, eles eram mais caros, porque tinha que produzir. E tá muito mais caro produzir as coisas. E aí eu falava pro Bebeto, quando a gente estourou a primeira cota de produção, que foi a tiragem inteira do Contraluz em físico, eu falei, cara, parabéns, velho. E ele, por quê? Porque eu falei, tu é o artista hoje mais bem remunerado do mundo por cópia de CD. Ele falou, tu tá louco? Isso aí quem ganha mais é o Roberto Carlos, quem não sei o que, ou sei lá. Eu falei, então pega um papel e uma caneta e anota aí pra tu ver quanto tu tá ganhando por CD vendido dentro do clube. E aí eu mostrei os cálculos, fabricação, todos os gastos. E falei, é esse valor aqui. Esses outros caras ganham 15% só das gravadoras. Vou te fazer uma pergunta indiscreta, tá? Fica à vontade. O que foi de porcentagem do Bebeto? De ganhos aproximadamente? Não, em porcentagem, talvez 65% do produto. Saca? O resto era custo. É gigante. Imagina fazer isso na época de gravadora. Pois é. Aí que tá. Só que as gravadoras eram espertas, elas nunca deixariam fazer isso na época. Né? E aí eu fico pensando, cara, tipo assim, prova por A mais B
que o underground funciona muito bem com o famoso. Que é essa teoria do underground, que é tipo assim, aproxima mais os fãs a ti. Saca? Faz um produto pensado no fã. Precifica, vê o quanto vai gastar, não sei o quê, valora ele e entrega pro fã. O fã vai gostar de receber, vai saber que tá pagando para ti, pro artista. Não tá pagando para uma empresa, saca? Tem essas coisas também. Teu dinheiro não tá indo no lixo. Tu tá pagando o artista para ele produzir um trabalho para ti. Talvez é a venda mais direta que existe. Tu paga o artista entrega uma música. E aí isso é uma coisa que eu batalho muito em divulgar e alavancar essa história do merchandising, porque, cara, eu vejo muito potencial no merchandising para as bandas. Talvez elas não enxergaram ainda, né? Mas eu vejo muito, cara, que tipo assim, pô, daí acontece uma pandemia, o que tu vai vender? Se na pandemia não pode tocar. Pô, daí tu vende merchandising. Acontece uma catástrofe, vende merchandising. Né? Tu tem um recurso para conseguir produzir. E claro, cada banda que entende da melhor maneira isso, de entregar um produto top pro fã, cara, faz maravilhas, velho. Então, tipo assim, vira mais uma fonte de renda, saca? Claro, a gente não tá em números, e isso eu sou sempre sincero com todas as bandas, a gente não tá em números ainda com merchandising que, tipo assim, vai equivaler a um show. No sentido, não vai nem tocar mais, vai só vender. Não, a gente tá longe disso. Mas o que eu tento mostrar para eles é que a gente está muito perto de mais uma ferramenta e que é um dinheiro que não estava entrando. É um dinheiro que não existia dentro da administração da banda, que começa a entrar. E daqui a pouco tu está pagando custos com isso. Está pagando propaganda, está pagando equipe técnica, está pagando um monte de coisa. De um dinheiro que nem estava entrando para ti. E isso é uma coisa que eu tento mostrar. E também fazer o público, tipo, jogar em casa. Tipo assim, pô, não vai lá no Mercado Livre comprar uma camiseta falsificada, se a banda que tu gosta tem um produto oficial para vender. Não é puxar teu saco, não. Longe disso. Cara, e os preços... Acessíveis, cara. Acessíveis, cara. Tipo, isso é uma coisa que eu brigo muito com a galera, que às vezes... Cara, sempre vai ter cliente de tudo que é jeito, né? E aí vai ter sempre o reclamão, que não interessa. Né? Mas às vezes o reclamão eu consigo convencer ele, porque às vezes ele chega lá na loja, e isso os próprios vendedores me relatam. Cara, ele chega lá vestido com 3 mil reais. Né? E aí acha caro comprar a camiseta. Aí eu fico pensando, cara, mas quanto é que tu pagou nessa camisa que tu tá usando? Ah, não, é que essa. Eu falei, tá, mas e por que tu pagou esse valor nessa camisa? O que essa camisa traz pra ti? O valor daquela. Aí os caras assim, não, que eu gosto, é bonito. Eu falei, cara, mas quem sabe não é mais um status só dentro da turma que tu anda, por usar essa marca, por usar não sei o que, né? Quem sabe é muito mais isso do que conteúdo, muito mais do que... E eu falei, cara, essa banda aqui é o que tu veio agora, tu veio ao show dos caras, não é a banda da tua infância, tu não ficou em fila para pegar autógrafo, tu não guardou dinheiro para comprar CD, não representa muito mais. E ela custa, sei lá, 1/3, 1/5 do valor que tu está usando. Aí os caras, alguns acabam pensando, realmente a camiseta é barata. Né? E acabam levando, saca? Porque é a verdade, tipo assim, acho que diz muito mais pro cara que foi no show a camiseta da banda do que como ele tá vestido, né? Só que eu não entendo muito isso, por que as pessoas, de alguma forma, gastam bastante grana em algo que não traz muita coisa para elas, assim. Uma questão comportamental. Tipo assim, pô, eu até entendo tu pagar, sei lá, chutasse um valor, 350 reais numa camiseta de uma banda. Ah, mas é que aquela camiseta é uma sobra de uma camiseta de uma turnê de 77 do Black Sabbath que encontraram uma caixa. Tá. Tem todo um contexto. Ao valor intrínseco ali. Tu entendeu? Isso eu só chutei esses números, mas tipo, tu entendeu? Aí legal. Pô, eu queria ter essa camiseta. Né? Mas eu não vou lá numa loja de grife pagar 500 reais por uma camisa Polo. Nesse sentido. Pô, então vou comprar as coisas que eu gosto. Só que, claro, isso é muito do comportamento. É que eu vivo esse mundo do merchan e eu ando com isso. Tipo assim, meu guarda-roupa é só a camiseta de banda. Sacou? Tipo, então eu só visto isso. Então é muito da minha pessoa. E aí eu tento mapear as pessoas ao redor e ver, tá, mas que nicho a gente está... com quem a gente está conversando, quem é o nosso cliente. Só que daí eu fico pensando, pô, mas se a galera é fã. Então vamos trabalhar para fã. Essa que é a nossa jogada, a gente trabalha para o fã
E aí, com a história de ter sempre a lojinha no show, aproximou muito mais, porque não é um e-commerce, só um e-commerce, né? Porque isso vai ter um monte de e-commerce para vender. A diferença é que tu pode ir lá no show, comprar a camiseta da banda que tu gostou, que tu cantou o show inteiro, e lá no camarim mostrar pros caras ainda. Tipo assim, tirar uma foto com eles, dizendo, ó, eu te prestigio, tô usando a tua camiseta no teu show. Saca? E isso é uma coisa que, cara, a gente tá há 8 anos com a loja. E eu já comecei a ver essa mudança. Cara, cada vez mais a linha de frente dos shows, nos palcos, é com galera vestindo a camiseta do show que foi ver. Antigamente tu via coisa dispersa, né? Uma camiseta do Iron, do Megadeth, não sei o quê. Não, quando ali tá centralizado. Tá agora não, tu vai num show... Cada 10 novos estão com... Cara, tu vai num show de Nenhum de Nós, a linha de frente tá vestida Nenhum de Nós. Tu vai num show da Reação em Cadeia, a linha de frente tá vestida Reação em Cadeia. Os caras recebem essas pessoas no camarim, eles ficam orgulhosos de tirar foto com a pessoa que prestigiou isso. Saca? Teve um exemplo agora também, recente, assim, que foi um show da Vera Louca, eu acho que em Pelotas, que os guris, as bandas sempre recebem a galera para tirar foto. E aí a Vera recebe todo mundo que quiser tirar uma foto, conversar com eles recebem, não tem problema algum. Só espera dar uns minutinhos depois do show para os guris darem uma descansada e eles recebem. Mas ali foi uma coisa marcante porque eles mesmos se surpreenderam. De todas as fotos que tiraram, tinham pelo menos uma pessoa com a camiseta da banda. Então todas passaram pela banquinha ali ou já vieram de casa com a camiseta para ver o show. E muitas delas já vieram com a camiseta comprada na tua banquinha de um show anterior. Talvez 3 anos antes, porque isso eu consigo ver as turnês e as camisetas mudando. Mas isso eu acho legal e eu acho que, tipo assim, se eu fosse um músico naquela hora, eu me sentiria super bem. Ver que, cara, quando eu vou olhar pro palco, o cara dá a luz para palco ali, para plateia, tá todo mundo vestindo minha camiseta, todo mundo vestindo, de vários anos, tudo bem, mas tá todo mundo vestindo minha camiseta, sabe? Tipo, isso deve ser legal. Eu penso assim, sabe? Eu ficaria feliz, né? Da época da minha banda, dos meus 20 anos, se alguém comprasse uma camiseta minha e pudesse olhar isso. Então eu fico pensando, é um trabalho que tem dado certo nesse sentido. O fã tá entendendo, as pessoas estão entendendo que não é só um produto, não é só uma camiseta. É tudo aquilo, as memórias, a lembrança, é tudo que te faz ir pro show. Aquilo ali te marca, cara. Saca? Aquilo ali é um momento ali que tá ali registrado e materializado. Exatamente. E aí tem algumas camisetas que são mais... também, todas as vezes, uma camiseta ali, cara. Claro. Não, e tem camisetas diferentes. Tem camiseta com setlist, camiseta com datas de turnê. E isso eu fico pensando, isso é um baita guarda-roupa, assim, pro cara. Claro, daí eu fico pensando mais na cabeça do cara do nosso meio, que é o que curte o rock, ou que curte outras coisas, né? Mas, tipo, isso eu fico pensando, deve ser legal o guarda-roupa dos caras. Porque o meu eu sei que é. Porque o meu tem isso, tem as gringas e as nacionais, né? E aí tem muito, agora é praticamente produto oficial, assim, dentro do meu guarda-roupa, mas tipo assim, eu acho muito legal ver isso. E poder ver, ou a galera que vai conversar, né? E isso é um outro ponto muito legal também, da história das lojinhas. Proporciona vivências, cara. Tipo, quando tu foi conversar num show que eu tava de vendedor até, do Nenhum. É ver o fã ir lá conversar, trocar ideia, perguntar sobre tal coisa. Os que vão na passagem de som perguntar, e aquela guitarra é nova? Não vi nos shows antes. Sabe? Troca ideia, compra um produto, conversa. Isso tá mais próximo, é uma conexão humana. É uma conexão, cara. É uma conexão. Que isso aí é 10 anos, 15, cara, isso era impossível. Algo era impensável. Era impensável, inacessível. Talvez ir num hotel e ainda... E já ia ser difícil. E é isso foi uma coisa que quando eu já tinha passado dessa minha fase de ser músico. E aí eu também aprendi que, cara, infelizmente tem portas que tu tem que fechar para tu poder ser bom em outra coisa. Essa história de ser multitarefa e essa coisa, ser meio migué para contratar 2 pelo preço de 1, sabe? Né? Então, cara, se tu quer ser bom em alguma coisa, tu tem que se dedicar a ela. E aí eu pensei, eu acho que eu já cheguei e eu acho que eu já conquistei tudo que eu tinha para conquistar tocando com a minha banda, no sentido de o que isso era importante para mim, o que isso é sucesso para mim, porque para os outros não interessa nesse sentido. Tem que ser para ti, porque é tu que botou as metas, os objetivos e focou. E eu pensei, eu fiz muita coisa, saca? Tipo assim, tem as coisas mais extravagantes, mais de ego, que tudo bem. Cara, tipo assim, eu fiquei super feliz em poder comprar Metalhead, Hard and Heavy, revistas que eu comprava dos caras para ver matéria da minha banda. Sim. Então aquilo
por um lado, me satisfez. Pô, revista que eu comprava, depois tem matéria, o cara resenhando o meu CD lá dentro. Você, pô, alcancei. Programas de TV que eu fiz, e gravações, e conhecer músicos, tocar em festivais, sabe? E eu pensei, cara, eu acho que eu já cheguei lá, nesse sentido. E eu vi que o foco estava muito mais trabalhar no backstage. Toda a época que eu fui hold, fui diretor de palco, que foram coisas que foram abrindo, só que eu tive que ir fechando. Então eu fechei como músico para poder abrir outras. Depois, eu passei quase que o mesmo tempo da Produto Oficial. De quem tu foi hold? Cara, eu fui hold, assim, Isso já tinha mais Produto fixo. Oficial ou ainda não? Né? Não, tava começando assim a ideia. Ganhando. Mas eu fui hold fixo do Duca Lendecker quando terminou a Pouca Vogal. Tinha terminado a Pouca Vogal e aí ele me chamou para ser hold fixo, assim, mas eu já tinha trabalhado com Tequila, com Graforreia, com algumas bandas. Só que daí essa parte também, cara, foi uma loucura, porque daí eu comecei a história do cara meio psicopata que foca. Então eu pensei, se você hold, você então talvez a melhor opção de contratação de uma banda. Sabe, eu vou dar alma pro troço para fazer bem feito e vou fazer meu trabalho como tem que ser bem feito. Né? Não vou lá para fazer festa, para falar com músico. Tanto que eu sempre falo pra galera, não tenho foto com nenhum dos músicos que eu trabalhei. Com nenhum. Era muito cedo. Não, cara, meu lance lá era o trabalho. Era ir lá trabalhar. Sim. Só que isso foi me abrindo porta. Aí eu fiz Duca, fiz não sei o quê. Aí quando eu vi, eu já estava fazendo Mark Ramone, já estava fazendo Dave Weckl, estava fazendo uma galera internacional, já estava trabalhando em produções internacionais, próprio show do Guns, próprio show do Metallica. E aí é tipo uma coisa que tu fica pensando assim, cara, era só os caras... O show do Metallica tu fez aquele do Parque Condor? Não, o outro. O Death Magnet. Jockey Club? Isso, Death Magnet. Death Magnet foi no Parque Condor. E é esse aí. Nós fomos inclusive. Tava lá. Um barro. Eu tava lá no, tipo assim, como é que é? Tem um nome. Na verdade é receptividade, é a turma que recepciona todo o trabalho dos gringos para começar a montar. Tu é o Severino para as coisas acontecerem. Eu trabalhei um bom tempo com a Opus, né, em algumas produções também, daí aí é uns nomes totalmente aleatórios, né, Maurício Manieri, coisa assim. Nossa. Não, mas isso é o legal, tu aprende muito, cara, tu aprende muito. E aí, alguma história assim, a lá Tim Maia? Não, cara, sempre fui sortudo de pegar a galera que queria trabalhar. De boa, profissional. Profissional, cara. Galera que tipo assim... A gente toda hora aumenta som. Não, galera que era tipo assim, ó, 11 horas eu tenho que entregar esse palco vazio. Então, tipo assim, o show tem que acabar 10h30, a equipe tem que desmontar em meia hora e eu tenho que entregar... E, cara, tudo corria, saca? Mesmo com os gringos, mesmo, saca? E aí eu conheci uma galera, sacou? O Ed Mota, eu trabalhei pra Ed Mota, trabalhei pra Jardim Macalé. Cara, eu fui muito... Eu fui assim, ó, do Luiz Carlos Borges pra um Ed Mota. Eu trabalhei... Tudo por essa história. Tá com o Bebeto, sacou? Daí eu trabalhava pro Totó em Villeroy. Eles têm muitos contatos, então tu acabava trabalhando pra muita gente. Saca? Mas era trabalhos de 1-2 dias, né? Pegar turnê mesmo na estrada, eu fiz mais com o pessoal do rock. Mas eram coisas que, tipo assim, cara, valia a pena fazer, tinha que ser feito, e ali que eu notei isso. Porque quando ali nos meus 13, 15, eu ia no show das bandas e comprava merchan. Existia o merchan nos anos 80 e 90. Depois sumiu. E aí eu trabalhando para os caras, eu comecei a ver que se formava a fila da galera para tirar uma foto, para conversar, e não tinha o que fazer. No sentido, ele só se formava para esperar. Falei, se tivesse uma banquinha de merchan, tava comprando o material do artista. E aí que eu fui meio tendo umas sacadas, comecei a viajar com as bandas e notar, pô, os caras não tem, ó, tô viajando com esse artista, ele não tem, tô viajando com esse, não tem. Eu pensei, cara, tá aí uma jogada. Um espaço aberto ali para Tem um espaço aberto que eu não vejo empresa fazer, nenhuma fazer, ou quando estava sendo feito, estava mal feito, o vendedor não ia, ou estava meio bêbado, ou sabe... Coisas, sabe, que daí eram dos profissionais envolvidos. Eu lembro de uma história, assim, raras exceções que se aconteciam de merchandising. O Lele Bortolassi, na época da Lele Music, fazia muito com a comunidade de indígenas. Sim, claro. Era o Pisca. Sangue, né? Pisca, do Pisca Produtora, era o vendedor. Nosso querido Pisca. E ele era o vendedor da... Cara, o Pisca teve uma história magnífica. Ele passou no canal, contou. Ele contou? Dos ataques epiléticos que ele fingia ter. Pisca, tô no putão. Cara, isso era legal porque ele falava ataque epilético no vendedor. E ele se jogava no chão e se babava.
E aí a galera fazia. E aí juntava, sei lá, 50 pessoas ao redor. Ele levantava. Não, era só para avisar da promoção que agora compra 2 camisetas e vai ganhar a terceira. E fazia a venda. Cara, ele fazia isso, cara. Ele trabalhava na época do Crisium e dava um sangue e vendia tudo. E ó, gente, um saco de dinheiro. Que isso? Aquele jeitão dos cosplay. Claro. Não, tá aqui, cara, vendi tudo. Sim, porque a galera às vezes não acredita nisso. Não acreditava, os caras não levavam fé, não tinha essa visão. Isso estamos na metade dos anos 90, né? Sim, cara, isso eu tenho uma piada boa que é... Que é isso? Saco de dinheiro, cara. Matou quem? Não, cara, vendi tudo. Tem uma... Quando eu tava fazendo já as direções de palco, eu já era diretor de palco do Duca, ele me falou assim, cara, sabe que hold e diretor de palco, tu vai até uma certa idade ou vai até um certo momento e, cara, não tem muito tu ir além, né? Então vai tirar o empresário e não vai tirar o músico do lugar deles. Então já é meio que tu já tá no teto do que tu pode alcançar dentro de uma banda, nesse sentido, como parte técnica. E ele falou assim, cara, eu sempre gostei de merchan e essas coisas, e cara, temos que voltar a ter camiseta e coisa, e rolar no show essas coisas, fazer brinde, fazer sorteio. E ele me falou assim, tu não te anima a fazer? Eu falei, mas eu já cuido do palco, já cuidar mais da loja ainda. Ele, não, cara, mas eu acho que, sabe, tu tem foco para fazer isso aí. Mas isso depois eu fui entender que ele estava cantando a pedra, mas dizendo, vai nesse caminho, que eu te enxergo nesse caminho, e acho que, cara, vai render muito mais, porque, cara, ficar em palco, coisa, tem um certo desgaste ali, físico, né? E que não te dá também muito... Sim, é bom pro cara que é solteiro e não tem filho, sacou? Mas se quiser ter uma família, o palco já não funciona mais. Então acho que até foi uma boa sacada que ele teve de dar um norte meio... Não tinha. Não tinha nem... Cara, mal ficava com a minha namorada, né? Que depois virou minha esposa, mas tipo assim, mesmo minha esposa, eu ficava talvez 2 dias em casa, 3. O resto só viajando. Então, tipo, o cara entende mesmo que não tem. Eu não via meus amigos, saca? Não tinha isso. Eu sempre... A vida era estrada. E aí quando eu tinha um tempo, eu queria dormir todo esse tempo pra descansar. Porque é só ônibus e hotel. Então, tipo... E aí, cara, ele tocou essa pilha e eu falei, cara, vamos ver. Eu sempre gostei de desenhar e coisas e consumir. E aí, cara, ele foi o primeiro cara que daí, e ele era meu vizinho, né? Aí eu passei umas tardes, fui indo lá e ele meio tenteando, eu saindo, ele tenteando. E aí ele falou, não, faz a minha. Vamos fazer, vamos criar. Eu confio em ti. Isso foi que época, Marco? Isso é 2014 esse plano. Porque a Produto Oficial inaugurou em 2015. Com o Duca Lendecker. Só tinha ele. Foi o primeiro do cast. Foi o primeiro do cast, talvez foi quase o primeiro erro que eu cometi. Aliás, vamos... temos aqui. Desbravar as histórias das camisetas. Tem essa primeira camiseta? Tenho, tá aqui, ó. Com o Duca? Com o Duca, e tem o primeiro erro meu comercial nessa camiseta. Erro? Erro. Olha aí. Quase um erro, na verdade. Poderia ter dado tudo errado por causa disso. Show. Essa talvez foi a mais vendida em 3, 4 anos. Aqui atrás não tem nada. Não, é só a frente. Essa aqui foi... Essa camiseta marcou. Sonhei que as pessoas no mundo de amor e acordei nesse mundo marginal, que é a frase do clássico de especial. Isso. E, cara, isso aqui... O cidadão já tinha acabado, né, cara? Já falou, né? Não, já tinha. Pouca vogal, já... E aí, quando a gente fez, eu fiz isso aqui. Produto Oficial... Do calendário. Tu botou o site dele? Como ele tinha me pedido para fazer a loja para ele, eu entendi que a gente poderia personalizar ao máximo. E ser, então, um produto oficial do Duca Lendecker. Né, nesse sentido. Só que, cara, é que na minha cabeça, eu recém estava entrando nisso e só ia ter ele. Eu não tinha me antenado que a Produto Oficial poderia ser uma empresa que faz merchan de várias bandas. Porque isso nem me ocorria na cabeça. Não tinha antenado nesse momento. Não. E, cara, e aí, ó, a história dessa camiseta, ela é trilegal, porque foi assim, tinha uma trinca de shows, né? Era uma sexta, sábado e domingo, em teatros pra fazer. E eu investi, entre 13 e 5 mil em estoque, que é pouco nesse sentido. É bastante em quantidade, porque nessa época a gente vendia a camiseta a 35 pila. Marcão, estamos falando isso quantas peças? Cara, dava umas 2 malas cheias, talvez 300 camisetas. Saca? Era uma outra época. Era uma época que, pra vender essa aqui, ela era R$35 preço de venda. Sacou? Uma coisa que não existe hoje, tu conseguir. Hoje o custo de uma camiseta não é 35. E aí eu me lembro que, cara, fiz pensando,
as 3 malas para 3 shows, vou vender 20 camisetas. Eu já tava meio pensando assim, tomei ferro. Caí no conto dele para ter camiseta. Do teu bolso, isso, ou fizeram... Não, tirei do meu bolso. Não, aí não tinha negócio. Eu que banquei, sabe? Porque daí foi a primeira lance também que ele falou, não, eu vou te licenciar a minha marca. Vou te licenciar o Cidadão Ken e Duca Lendecker. Tu vai poder usar o nome e tu vai me pagar um royalty. Que nem como se fosse fazer outra coisa. Eu falei, não, legal, é isso aí. E cara, daí cheguei para esse primeiro show, contratei um vendedor, porque como eu trabalhava no palco, não ia poder fazer a loja, né? Apesar de eu sempre gostar disso, da interação. E cara, no primeiro show, ali vendeu quase que as 2 malas. Sobrou tipo 30 camisetas e nós tínhamos mais 2 shows. Que demais. E aí quando ele foi no camarim e viu que as malas estavam murchinhas num canto, sabe, tipo, ele falou, viu que dá certo? Que legal isso. Tipo, e aí eu falei, que legal. E ele viu, vamos fazer, porque dá certo, velho. Tipo assim, vai nisso. Esquece palco, esquece coisa. Vai nisso que isso vai dar certo. Já tá aí, tá provado, velho. Tu já tirou o investimento, tu já lucrou e tu já tá com capital para fazer a nova tiragem para outras coisas. E aí... O que era o preço de varejo na época? 35, mas é que ela era produzida 10 pila. Era 35. Pagou preço de custo, né? Paguei preço de custo pra fazer, 9, 10. 9, 10 de preço. Sacou? Era muito barbado. O preço de cara, não era um X, né? Bons tempos, hein? Bons tempos. Hoje em dia tudo se encareceu, a matéria-prima. Não, hoje não custa. Sacou? 35. Hoje custa 40, 45. O custo. E aí, cara, eu sei que, cara, deu muito certo isso aí, cara. Tipo assim, foi um investimento baixo, teve um retorno alto. Vendeu quase todas as camisetas, cara. E aí, claro, depois, tu estudando, eu fui entender. Vendeu também porque tinha uma carência. A carência das pessoas não terem essa camiseta e essa frase emblemática estampada. Então também tinha isso. O público não tinha consumo, né? Porque não tinha merchan, não tinha consumo. Quando teve, emplacou a frase, a camiseta, saca? Então, tipo, reuniu as coisas para darem certo. E aí, que daí, desenhei disco, desenhei um monte de coisa para ele, mas ele deu essa sacada mesmo, que ele falou, cara, vai nessa que vai te render. E deu muito certo mesmo. Depois, cara, no primeiro ano foi só ele. No segundo já tinham entrado mais umas 3 ou 4 bandas, que era a Vera Louca, a Hard Working Band, a Graforreia. Estavam umas coisas para entrar, tipo Shanna Miller e coisa ali, né? E não deu muito certo, mas... E aí eu sei que no terceiro ano, aí já tinha, no terceiro já devia ter umas 30, 40 bandas. Porque daí a própria propaganda. Porque daí foi a própria propaganda também do próprio Duque e dos outros, dizendo, não, faz com o cara que o cara é confiável, o cara vai te pagar. Porque também tinha muito isso, a galera tinha muito medo de, tá, mas eu vou licenciar o nome e o cara vai me pagar? Sabe, tipo assim, vai vir esse dinheiro? Vai existir esse dinheiro? Se essa pergunta porque já, certo, muito quebrar a cara com outras pessoas. Né? Então também tinha esse convencimento. Então, tinha muita tipo, sujeira também. E aí, tipo, isso me ajudou muito. Por trabalhar no palco e, as pessoas, e os músicos conhecerem a índole, conhecer quem eu era, eles acabaram aceitando. Porque eu já trabalhava. E quem era meio assim, que eu nunca trabalhei, perguntava para um músico famoso. Chegava pro Duque e perguntava, tu faz as camisetas com o cara lá, é legal fazer um negócio e tal. Então isso ajudou muito. O boca a boca dos músicos foi trazendo mais gente. E depois, claro, depois virou uma vitrine que bandas queriam entrar porque queriam estar lá. E aí isso foi bem depois, foi quase que os 3 últimos anos pra cá. Das bandas, tanto as undergrounds quanto banda conhecida mesmo. Tipo, trocar contato com Raimundos, trocar contato com uma galera que é tipo assim, acho legal o teu trabalho, eu uso o teu trabalho. Tipo assim, sabe, eu já tô aqui com o boné do Ultraman, com o boné do Da Calvi, boné de uma galera. Eu queria estar na tua empresa, como é que a gente conversa sobre isso? Então eu já desenhei muita coisa para muitas bandas famosas. É que eu nunca cito a galera porque nem sempre dá o negócio. Porque envolve muita gente, envolve muita coisa, e é uma vela para cada santo, em parte de pagamento. Então nem todas concretizam. Mas, cara, tem muitos nomes que foram conseguidos assim. E outros nomes que foram entrando, correndo atrás mesmo. A galera viu a propaganda, viu que estava legal. Até talvez batia uns ciúmes amigável. Por exemplo, quando rolava esses festivais do Araújo Viana, festivais assim que tinham 5, 6 bandas, ou 2 noites com bastante banda, a galera via lá as lojinhas da Produto Oficial e as outras bandas não tinham. E aí as outras bandas, as próprias bandas viam,
Tem uma loja lá dos caras, tipo, que legal. Quem que faz pra ti? Quem é? O Marco, da produto oficial. Exatamente. Daí não existia mais o Marco Músico nem o Marco Hold. Tipo, isso eu consegui até fazer sumir, né? Quase ninguém lembra mais do Marco Hold ou Marco Músico. Né? Isso sumiu, agora é o Marcão das camisetas. É o apelido, assim, tu vai ganhando o apelido pelo teu negócio. Então, isso fez... Tua marca. E aí isso foi uma coisa legal. Isso foi uma coisa legal, mas aqui foi um bom aprendizado, foi quase um erro. Porque na minha cabeça não era para crescer mais que aquilo. Ia ser só pro cara. E eu tava trabalhando na equipe do cara, então que sorte que eu pensei, pode ser maior. Pô, e bacana também por parte do Luca, entendeu de boa nesse ponto. Não, com certeza, tanto que ele foi teu padrinho. Claro, ele que percebeu isso. Isso eu sempre falo pra galera, assim, ele percebeu esse potencial, ele arriscou ao mesmo tempo, porque, cara, poderia ser uma camiseta feia, terrível, poderia empacar, não vender, e é o nome do cara. Né? Então, sabe, isso eu sempre falei pra ele, sempre fui muito agradecido, principalmente ele querer me tirar do palco, nesse sentido. Quero me mostrar que, cara, tem muitas coisas legais dentro da produção fonográfica e da música como um todo, sabe? Tipo, é que nem ele falava, eu te vejo muito mais administrando as coisas do que tá fazendo correria de palco. Que legal, né? esse insight, cara. Não, isso foi legal. Muita gente, tipo o próprio Bebeto, finado Bebeto, cara, eu comecei no Bebeto como hold e um dia ele falou, velho, tu não pode ser hold. Porque, cara, tu faz legal, assim, mas eu preciso de ti no escritório, tu tem que ser o meu empresário, não pode ser o hold. Aí eu pensei, cara, imagina um Bebeto, velho. Tipo, sinto um guri e o Bebeto te chama pra ser o empresário dele. Sabe? Tipo, confiar coisas no teu nome. Aí eu pensei, eu acho que isso deu certo. A Produto Oficial fez isso dar certo. Ganhar esse status no sentido da confiabilidade dos caras. Os caras saberem que podem contar e que, tipo assim, qualquer coisa que a gente discuta dentro não sai daqui. Sabe? Porque, cara, brigas, discussões... ver coisas para turnê, isso vai acontecer com todas as equipes e com tudo que é coisa. Mas saber que o cara enxerga os números, ver quanto que recebe de direito autoral, e nunca isso vai ser exposto, porque, cara, é uma coisa... Guarda para si. Até porque seria fácil, né? Porque imagina se eu faço uma coisa dessa, acabou. Né? Tipo, ninguém mais contrata, ninguém mais... Então cabe muito também do lance do foco, de tu saber qual é o teu lugar ali. Tipo, se eu vou trabalhar nisso, vou trabalhar nisso. Sim. Tem que me manter a isso. Transparência, né? E conversa de boteco e essas coisas, tipo, com a galera, tu conta as piadinhas mesmo, conta do músico ali que entrou de cueca no palco, coisas assim. Não vai falar quanto é que o cara ganha por mês, não vai falar, né, coisas sérias, saca? Eu entendo disso aqui, de camiseta, de desenho, de layout, de design. Se me quiser me perguntar qualquer coisa sobre isso, eu falo pros caras, não tem problema. Agora outras coisas, cara... tá lá dentro da porta fechada entre o músico e o Marcão, não vai sair dali. É uma coisa inteirinha entre vocês. Porque, cara, são negócios, né? Então tem que ter essa confiança. Até para os caras se motivarem a poder fazer um negócio, senão não tem. Bom, tu não estaria 8 anos aqui, cara. Sim, cara, é isso que eu fico pensando. Foi também disso, da confiança dos caras e fazer bem feito. Não um bem feito ego, se achando melhor. Não, fazendo o mínimo, o básico, né? Tipo assim, respeitando os caras, sendo honesto, né? Coisas mínimas, básicas, que para qualquer negócio precisa disso. Qualquer negócio vai vingar se tu for honesto. Sacou? Ele não vinga porque às vezes tu quer atalhar, às vezes tu quer fazer alguma outra coisa. E aí vem a cobrança, né? Tudo que vem fácil, vai fácil embora. Sacou? Então é melhor tu baixar a cabeça, batalhar mesmo. Deixa a galera dar risada, deixa a galera achar que isso não vai dar em nada. Fica focado, foca no... Porque, cara, a maior coisa que o cara tem é a tua energia. Então, não desperdiça a tua energia com outro, ou fazendo para outros. Desperdiça com as tuas coisas. Porque quando for meia-noite e tiver que responder um e-mail, é do teu negócio que tu vai responder, não de uma outra pessoa. Saca? Então, tipo assim, tu tem que saber dar a tua energia para as tuas coisas. É isso que importa. A energia para os outros tem que trabalhar como um trabalho comum. Bate as tuas 8 horas ali e acabou. Esquece o músico. Saca? E isso é uma coisa que a galera às vezes não tem muito esse pensamento. Eu vou dizer, mas mesmo é para os outros, mas que faça para efeito, porque tal a tua marca pessoal profissional em jogo, que um dia um cara pode compartilhar, ninguém vai fazer o teu trabalho que nem tu. Tanto ele ruim quanto bom. O teu lance foi o teu case de sucesso. Sim. Dentro do processo de trabalho com o Duca, que tu fazia bem feito com o Holt, sim. Te viu o potencial. Sim, eu poderia ser o faxineiro. De empreender em outra vertente do show business.
Claro, mas exatamente. Mas é tipo assim, Se tu não tivesse feito bem, talvez não estaria. não estaria. Sacou? Claro, Muito menos eu te visto. tem vários lados. Talvez poderia até ter uma vida tribarbada. Mais barbada, porque quando tu empreende é que tu vê que tu só tem que resolver problema. Não é o mar de rosas empreender. E aí que tu descobre quando tu empreende. Nós sabemos. Então tipo assim, talvez se eu ficasse como hold ia ser barbada. Sim. Ser hold. Nesse sentido. Né? Porque, tu resolve o palco e deu. Né? Tu não tem que resolver coisa, camiseta que falhou, coisa que não veio, caminhão que está trancado porque não tem estrada, cliente que lavou errado a camiseta e fala que ela encolhe, saca? N coisas. Né? Mas isso eu até posso falar que não teve muito, assim, tipo, tive sorte de sempre daí procurar pessoas parecidas comigo. Então eu procurei uma equipe de serigrafia que trabalhasse dessa maneira, procurei que fornecesse a camiseta dessa maneira, que todos tivessem qualidade no trabalho que eles fazem. Eu falava para os caras, a gente não vai ficar milionário de uma hora para outra e não é isso aí. Não é esse o foco. O foco é a gente entregar uma experiência para o fã. Ele tem que pegar aquela camiseta e sacar que é para ele e que só aquela camiseta é para ele. O resto ele compra em qualquer loja. AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath. Mas essas aqui não. Sacou? É pensado nele. Então, e aí isso eu falava com o cara que faz o boné, o cara que faz a camiseta, o cara que faz a costura do tecido, com todo mundo que está na linha, sacou? Inclusive, encho muito o saco dos correios. Porque se tem prazo, eles têm que ser cumpridos. Porque é o meu nome lá no site que está dizendo que vai entregar em 2 dias. Então, abre uma exceção e diz, não, estamos entregando entre 2 e 5. Mas, cara, eu não reclamo muito deles porque eu encho o saco mesmo, assim, da ouvidoria deles, porque é um serviço que eles estão prestando. Então eu cobro deles. Teu parceiro. Saca? E aí quando eles não resolvem, eu resolvo. Sacou? Eu pego empresas particulares e faço o envio. Porque, cara, é isso. Se tem que ser entregue em 5 dias, é 5. Porque tu tá na tua razão de cliente. No sexto, tu me incomodar. Pô, cadê minha camiseta? Né? Então, eu juntei toda uma equipe, assim, para formar um time que todo mundo trabalhasse com a mesma ideia. E que fosse apaixonado por isso. Porque não adianta se não tiver paixão. Saca? Tem que ser apaixonado.